Tite fez ontem com os jogadores à disposição, para mim foi extremamente elogiável, porque ele conseguiu manter a ideia de jogo, e aí não é a cara do Tite mudar radicalmente a ideia que ele tem preparado dia após dia, ele é um técnico da repetição, e o time conseguiu, principalmente no segundo tempo, ser bem consistente. Bom, joguei bem. Não é porque o Luiz Araújo no primeiro semestre, mas ele jogou bem. Depende do jogo. Ele jogou bem. Onde foi o melhor dele no clube? Sim, mas ele jogou bem, porque, por exemplo... Segue o líder. Que é o líder, agora estão falando que, bom, se o Flamengo embalar, ninguém pega mais. Pra mim, o Flamengo mostrou isso ontem. O Flamengo assume, né, ou reassume a liderança da competição no momento em que estava extremamente desfalcado e que teve problemas durante a partida. E eu cobro muito isso do Tite. E se o Flamengo passar bem, ficar líder na Copa América, pode entregar o título, a taça pro Flamengo. O Campeonato Brasileiro. Opa, acabou? Acabou. Se o Flamengo terminar a Copa América na liderança, ou até ali próximo, co-líder, ali em cima, ninguém mais tira esse Campeonato Brasileiro E paradinha rápida aqui para falar com você que está precisando, né, antecipar o seu FGTS. Você está com dinheiro parado, está precisando tirar esse dinheiro para poder fazer uma viagem, para poder, quem sabe, aí pagar uma dívida, enfim, para qualquer coisa. Você está precisando desse dinheiro e quer antecipar? Vou recomendar para vocês aí uma empresa mais ágil. Pela numeração que vocês veem na tela, né, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, você pode contatá-los e vocês podem ter aí o auxílio, o suporte deles, da equipe deles, para poder ajudar vocês a antecipar o seu fundo de garantia. Tudo muito seguro, né, de maneira tranquila, podem confiar, ok? Aproveita também, fala que vocês foram recomendados daqui no nosso canal do Futfla, ok? Então, fala com eles lá, não perca tempo e já antecipe o seu fundo de garantia. Tamo junto. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para o F90 aqui trazendo, né, a repercussão da vitória do Flamengo e também vamos falar sobre o Neymar, né? O Neymar assistiu a vitória do Flamengo, né? Se declarou também ali dizendo que era o segundo time dele do coração e que ele tem sim um desejo de atuar no Flamengo. Então vamos ver tanto essa situação do Neymar como também a vitória do Flamengo. Zé Elias aí vai dar aula como sempre. Vamos ver a repercussão aí da ESPN Brasil. Créditos na descrição, se inscreve no canal, ativa o sino e vamos agora reagir juntos aí a toda a repercussão da vitória do Flamengo de 2-1 sobre o Grêmio, líder do campeonato. Vamos ver. Tem positividade. Aulas de português Vitor aqui. Birner, Tudo bem, Edu? com todo o seu amor. Boa tarde ao senhor, ao Zé, Rafa, Bubu, ao Fez senhor questão do de sentar ao esporte. meu lado, mandou o Rafa pro lado da coerência. É porque ele pra sabia que eu ia Não, cobrar. eu obedeço. Mas tem que Eu só quero falar explicar. quando você Mas, almoçou Bubu, antes, fala eu direito. Tem São Paulo e domingo, né? Mas Ontem eu podemos contar a verdade? O Rafa estava sentado sempre. ali, né? Rafa Que tava sentado verdade, eu ali. cheguei aqui antes do O Rafa. Birner chegou e falou assim, dá licença que é meu lugar. Dá licença, eu tô sentado Não, ali. garotão, dou pra cá porque ele não queria contar pra todo mundo a história da Copa de 2010. Ele falou, Mas nós vamos contar. Ô, Opa! diretor! Chega, diretor. chega. Hotel, volta ali quem chegou antes, quem sentou, quem Nós estava vamos aqui fazer o antes. VAR. A direção, não tem rumo, não tem direção é roda. nossa. Contra tudo e todos aqui, Mas você velho. tem Não razão. roteiro, Nós vamos não tem fazer nada. o VAR e provar que o Birner tá certo. Espera que tem Boa tarde, volta, Bubu. Zé. Pode Boa esperar. tarde, Zé. Eu já quero saber o que o Neymar Os caras criados falou. no estadual. Neymar, vem participar da F90. Põe o Neymar aí. Os caras estão muito agitados. Põe o Neymar. Olha, eu sempre falei isso, né? É óbvio que o Flamengo é meu segundo, vou falar que é meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos, com todo respeito ao time que me criou, o time que eu sou fã desde pequeno, mas o Flamengo eu tenho um carinho muito grande e óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui. Não sei, isso só Deus sabe, né? Ainda tenho contrato no Al Hilal, ainda estou por lá, mas não sei, o futuro ninguém sabe. Não, assim, o Neymar é um astro mundial, um jogador importantíssimo no âmbito esportivo, no futebol. E sempre que ele estiver vindo torcer pra gente, deu sorte, as coisas foram bem, a gente convidou ele para vir no vestiário, conhece muitos jogadores, os jogadores mais novos também tem uma relação boa com ele. Está todo mundo feliz, eu acho que é isso aí. Não é nada mais do que isso, para deixar claro, não tem nenhum tipo de conversa com o Neymar. Eu acho que a gente não está aqui nem para enganar a torcida, nem para enganar ninguém. Deixar claro isso, não tem conversa com o Neymar, não tem nenhum ajuste, não tem nenhuma possibilidade disso, eu não vejo isso, nem a curto tempo, a curto prazo. Então, mas veio aqui, botou a camisa do Flamengo, a gente sempre vai ter um carinho, uma gratidão, só isso. Ontem eu fui dormir com uma imagem na cabeça
que era do Neymar no Maracanã. Achei que foi o susto que você tomou quando entrou no camarim e viu alguém... Não. Assim, não. Eu vi... Estava aqui no... Não. Ele não tá na mesa? Não, eu fui dormir ontem com essa imagem do Neymar no Maraca, o menino Ney de volta ao Brasil, com os uniformes do Flamengo próximos. Olha lá, a camiseta do Flamengo. Quem são esses caras? São os parças? parças? São os amigos dele. Ali tá o Gil Cebola. Gil Cebola? Deixa eu conheço mais Amigo alguém. e segurança. Ele reserva um lote do estádio, né? Mas, senhoras e senhores, ali tá o Jota também, que é o outro amigo dele. Eu vou falar uma coisa, eu sonhei e acordei hoje com o sentimento de que a gente está acompanhando o início de um casamento, de um namoro. Porque eu acho que vai dar jogo aí. Meu Deus do céu, você também tá nessa, né? Ué, eu posso sonhar com o Neymar no futebol brasileiro? Você pode sonhar com ele no Palmeiras. É proibido sonhar. Palmeiras. Ele nem Quando era citou garoto, o Palmeiras. O Neymar era palmeirense. Ele o primeiro time que ele gostou foi o Palmeiras. Sim, mas sabe o que acontece, Bubu? Você pode sonhar com ele no Palmeiras. Ele falou de Santos, aí todo mundo, ele foi no Santos, ele volta pro Santos. O Palmeiras, mas agora ele falou Flamengo, pô, seria lindo e tal. Você que tá em casa, põe o número aqui que o Zé vai falar e Qual é o time mais rico do Brasil? Eu quero a sua opinião. Eu posso sonhar? Você também sonha com o Neymar jogando aqui no Brasil? Você sonha com o Neymar jogando em qual time do Brasil? Então, o sonho tava assim, aí eu fui vendo Aqui quando No Rio Branco? eu olhei a Neymar no camisa. Rio Branco, pode Eu tava ser? olhando, Próximo. eu tava conversando com ele. Quando eu baixei assim, ó, Próximo. eu vi o escudo. Flamengo. Então manda o número pra gente. No sonho o Neymar veio provocante. Provocante. Nem O faz isso, sonho eu penso no você Martin Luther King. vem. Provocante. I have a Zé, dream. fala o número, Zé. Neymar no O Flamengo. sonho acabou. Deixa eu só... Olha lá o The número. dream is over. Vocês não façam um programa paralelo, senão o direção Nós vamos fazer fica aqui bravo. porque o Número, vai por levar o favor. nível. 5511-96195-9108. Eu estou sonhando com o Neymar aqui no Brasil. E você? Acha possível? Onde ele jogaria? Agora, tenho várias acho que perguntas sobre esse Flamengo. assunto. Mas então, Eu tenho Biner, que perguntar pro Bubu primeiro. antes de você perguntar pro Bubu, Rafa Marques, você acompanha o futebol carioca há muito tempo. Quando o Flamengo sonhou com o Romário, melhor do mundo, mas ele não tem dinheiro. Ele abriu mão do melhor do mundo, do melhor campeonato, na ocasião, o Campeonato Espanhol, veio jogar no futebol brasileiro. Quando falaram de Adriano Imperador, ele vestiu a camisa do Mengão. Ronaldinho Gaúcho vestiu a camisa do Mengão. Por que não pode sonhar com o Neymar no Mengão? Poder pode, talvez não deva ainda. Por algumas questões, Edu. E aí, eu acho que até para ajudar o fã de esporte a formatar bem a sua opinião, os seus juízos de valor sobre esse tema. Primeiro que o Neymar, teoricamente, é claro que cada um sabe da sua carreira e cada um versa sobre as suas escolhas. Mas o Neymar, teoricamente, tem muita linha para queimar ainda no futebol do exterior. Hoje, circunstancialmente, no mundo árabe, mas dependendo da capacidade de rendimento dele, quando ele voltar da condução, que a primeira coisa que tem que acontecer é o Neymar voltar a jogar. Porque popstar, ele vai continuar sendo sempre jogando ou não. A vida dele está escrita, o futuro dele está desenhado. Queira ele ou não, ele vai ser sempre o popstar. Agora, ele precisa voltar a ser atleta de futebol. Estilo Birner aqui na ESPN. Sim, mas tanto que o Birner, até o cachê dele para vir para cá, mais cedo, é mais caro. Mas o F90 contrato cobra... o valor é mais caro no F90. Exatamente. Mas o F90 Mas a direção paga. Hein? Então, Neymar. Ele vem aqui pelo dinheiro. Voltando com o Neymar. Eu venho aqui exercitar resiliência. Você tem uma questão que é a seguinte, ele ainda tem muita linha técnica para queimar. Ele é jogador de bola, como diz o nosso querido Abel Neto. Ele precisa voltar a jogar. O primeiro ponto é esse. Depois disso, Jesus aqui do time, dentro da capacidade de rendimento, está até conversando com o Zé aqui fora do ar, ele tem que desenhar se o melhor para ele é encerrar a carreira jogando no exterior ou no Brasil. Ele tem que definir isso. Ele escolhe onde ele vai jogar. O Neymar escolhe onde ele quer jogar. Isso em termos práticos. Dentre as possibilidades, talvez daqui a algum tempo, daqui a uns 3, 4 anos, ou um pouco menos, o Flamengo pode ser uma delas. E por que pode ser uma delas? Porque o Flamengo hoje é um clube capaz de competir com o mercado global. Se a questão for meramente econômica, e se meramente aí até um eufemismo meu, porque não tem sentido nenhum usar essa expressão, mas se for pelo dinheiro, pode perfeitamente jogar no futebol brasileiro no Flamengo. Agora, é claro, depende do que ele vai estabelecer como critério para a carreira dele. Porque é o seguinte, Zé, sobre a questão do dinheiro, é óbvio que a gente nem tem como comentar, porque fizeram um levantamento, um dia do Neymar paga a folha mensal do Flamengo. Um dia. Então, não, por dinheiro não. Ele ia ter que olhar e o Rafa falou... Um dia do Vitor Birner paga toda a folha salarial. O lance do assim, F90. pelo coração, você acha que o Neymar não seria mais feliz aqui do que onde ele está? Boa tarde Bubu, boa tarde Birner, boa tarde Bubu, boa tarde Rafa, todos estão nos assistindo. Eu acho que o Neymar não tem muito essa questão do coração, não.
Sinceramente, eu acho que não tem muita questão do coração, até o momento. Futuramente a gente não sabe, porque se você pensar e levar em consideração o coração, o primeiro amor a gente nunca esquece, né? Então seria praticamente o Santos. O Palmeiras. Não, mas eu falo jogando, né, Bobo? Jogando, onde ele jogando. Acho que seria o Santos, seria agora natural. O choque do você torcedor sai, jornalista com volta, o ex-jogador. né, volta no seu... Jornalista. Volta para o time onde você deixou o Brasil, né? Você foi identificado, o clube que abriu as portas para que você pudesse mostrar o seu talento. Então, eu acho que a paixão mesmo seria o Santos. Mas eu não vejo... Eu também estou com o Rafa aqui, a gente estava conversando fora do ar. Eu não vejo o Neymar voltando tão cedo ao Brasil. E eu acho que existem algumas ponderações, até depois... Acho que o Brenner, não sei se o Brenner ia falar isso ou não, brincadeiras à parte... A gente conversa aqui, até colocar... Como é que é, Bubu? Joga a pimentinha aí, Bubu. Olha como ele joga a pimenta. Tem mais bala Ele grandona. joga, ele atira a pimenta. Tem mais. Não, eu não sei. Se eu fosse o Neymar, eu pensaria muito para voltar para o Brasil. Muito. As questões de Vocês estão acabando com a minha ideia, meu sonho. Não, eu tô falando, falei justamente sobre a pimenta, né? Pra gente colocar alguns pontos aqui para serem legal, discutidos. tua opinião em relação a isso, legal. O Neymar aqui, ele é mais odiado do que amado. Eu acredito que sim, né? Nesse sentido. Porque o que o Neymar faz dentro de campo a gente valoriza, mas o que o Neymar às vezes faz dentro de campo e fora é muito mais valorizado do que aquilo que ele é dentro de campo. Que para mim, dentro de campo, ele é um gênio. O que ele faz fora do campo é problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Dentro do campo, para mim, o Neymar é um gênio. Existem algumas coisas que a gente pode discordar, o fato de ele pegar a bola, querer driblar no meio campo, fazer isso, aí é uma questão técnica e aí tem os treinadores para decidirem ali o que ele tem que fazer dentro de campo. A questão de o futebol brasileiro, qual é o ânimo, vamos dizer assim, qual seria a motivação para ele voltar para o futebol brasileiro, sabendo que todo jogo vai ser um algo, todo mundo ali com os canhões virados para ele, atento àquilo que ele vai fazer dentro de campo, a repercussão de todas as suas ações. Eu não sei sinceramente se realmente, de fato, o Neymar, depois de tudo aquilo que ele já passou, ele volta ao Brasil para tomar porrada. Eu acho que ele iria tomar mais porrada do que ser reconhecido por aquilo que ele fez ou que ele faz dentro de campo. Eu estou só colocando aqui as coisas para nós discutirmos, entendeu? Cenários, porque são vários cenários para o Neymar. Sim. Você está falando do seu amor, o Neymar voltando, automaticamente você pensa, o Neymar voltando, caneta, drible, gols fantásticos, tal. Isso é um lado. O outro lado, como que a gente vai... Ô Zé, para ter uma ideia aqui do que você falou aqui, eu queria que a gente falou aqui brincando, onde ele vai, como é que Zé? Que é muito legal, porque isso é para vocês verem como o Neymar mexe, como disse o Rafa e o Zé. Eu estava falando aqui, disseram os dois. Antes de começar o programa, a gente estava passando as pautas e eu falei assim, o Neymar foi no Flamengo ontem, todo mundo, vai voltar para o Flamengo. Uns 20 dias atrás, um mês atrás, foi para o Santos, vai voltar para o Santos. Se amanhã depois ele aparece no jogo do Corinthians, não, ele vai voltar para o Corinthians, vai voltar para o Palmeiras, vai voltar para o Juventude, ou seja, tudo isso que envolve o nome do Neymar. Por isso que eu falei assim, existem algumas ponderações a serem feitas aqui para voltar para o Brasil que, assim, como jogador, eu tenho certeza que ele... Galindo está aqui no meu ponto. Olha, mandem mais vídeos. A nossa missão é travar o computador do Galindo e nós já estamos quase neste objetivo alcançado. E obrigado de novo pela sua enorme audiência aqui. Flamengo, ontem nós falávamos do... Vamos testar o elenco do Flamengo. Agora bem o com Tite Copa ontem. América. Com Copa América agora, o que acontece? E virou com improvisação. Mas ontem foi criticado aqui pela quantidade de zagueiros. Sério? Bom, o Guardiola jogou com 4 zagueiros, 2 laterais, 2 Mais zagueiros criticou, já. tá aqui para se defender, hein? Né? Então, assim, o Guardiola, aqui, que é o mais ofensivo, o mais agressivo dos técnicos, já jogou com 4 zagueiros no mesmo time, obviamente não fazendo a função de zagueiros todos. Eu, inclusive, acho que não vai acontecer. Que o Dorival, em algum momento, olhando o elenco da seleção brasileira, deveria testar isso. Para poder jogar com meio-campistas que saem mais, por exemplo, jogando... Danilo joga na Juventus do lado esquerdo, ali numa linha de 3, poderia jogar ali também como uma linha de 3 ou até como um lateral
na seleção brasileira. Do lado direito você poderia usar o Militão como lateral, dá para jogar com o Bremer e Gabriel Magalhães por dentro. Quando a seleção tiver todos à disposição em forma, aí você pode jogar o meio-campo com Douglas, Bruno, Rodrigo, Vini. Quer dizer, o futebol de hoje, futebol é uma briga por espaço. Você tem que levar a bola pro gol adversário e impedir que a bola chegue no seu. Aí você tem as características dos jogadores e o jogo moderno. O que o Tite fez ontem com os jogadores à disposição, para mim, foi extremamente elogiável, porque ele conseguiu manter a ideia de jogo, e aí não é a cara do Tite mudar radicalmente a ideia que ele tem preparado dia após dia, ele é um técnico da repetição, e o time conseguiu, principalmente no segundo tempo, ser bem consistente contra o Grêmio, que também fez uma boa partida. Posso dizer que o acaso jogou a favor? Opa, então você tem uma visão boa. Vai. O Flamengo começa o jogo, Birner, Bubu, Edu, Zé e fãs de esporte. O Flamengo começa o jogo com o padrão mantido e com a intenção clara do Tite de fazer os jogadores que entraram no time nas funções do Pulgar, do De La Cruz e do De Arrascaeta, que esses jogadores fizessem exatamente as mesmas movimentações. Sim. Então você claramente percebia uma manutenção de padrão. A diferença é que, para você exigir que o Léo Ortiz faça a infiltração circunstancial que o Pulgar faz muito bem, não dá. Para você exigir que o Igor Jesus faça o passe longo com aproximação e velocidade que o De La Cruz faz, não dá. E para você exigir que o Lohan faça o jogo de flutuação sem a bola que o Arrascaeta faz, também não dá. Mas ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer. Então o Flamengo tem uma perda de qualidade macro, porque o micro específico de cada uma das funções não conseguiu entregar, certo? Certo. Mas aí aos 29 minutos, o Igor Jesus se machuca. O Grêmio alugou um pouquinho o campo do Flamengo. Sim, até os 30 minutos. Até o JP Depois, Galvão volta e o Grêmio virou um 4-6-0, né, Zé? Sim. E aí o que acontece? Marcação baixa, não pressionava a saída de bola. Quando sai o Igor Jesus, aí entra o Tite. Aí ele acerta em cheio. Quando ele vê uma oportunidade de, na contusão do Igor Jesus, recuperar o Flamengo extremo aberto que ele massificou no Campeonato Carioca e que em algum momento se perdeu. Lá naquele início de Libertadores. Foi um dos melhores, se não o melhor time do... em termos de qualidade de jogo, mas os adversários também ajudavam, né? O nível técnico era mais baixo. O que ele faz? Ele vai e coloca o Luiz Araújo, recua o Gerson para a construção e com essa mexida ele recupera o 4-3-3 que ele tentou muito fazer o Flamengo se consolidar como formação lá no início do Campeonato Carioca, e foi campeão carioca sim, e bota o Gerson numa posição mais útil, em que ele consegue contribuir para o nível de construção do time. O Flamengo sai do nível 2 para o nível 8. Mas só para pontuar e aí uma muda coisa. o jogo. A Copa América destruiu a legítimo. esportiva do Campeonato Brasileiro. Né? O campeonato vai ser bom e tal, mas ele ficou muito mais imprevisível. A Copa América destruiu. Assim, eu nunca vi coisa igual. Só aqui a gente vai ter tantos jogos durante Copa América e Euro. Em outro lugar do mundo tem isso daí. Ou seja, porque a gente vive num mundo... jogos, tá, Billy? Pra te ajudar. É uma loucura, é uma loucura. Ela ela explodiu o meio-campo do Flamengo, porque ela tirou o Eric, o Arrascaeta e o De La Cruz. E podia tirar os 4, né? Se o Gerson fosse convocado para a seleção. E ainda perdido o Pedro também. E ainda perdeu o Cebolinha. Sim, se machucou. Durante o jogo. Antes, saiu antes. Então, a partir desse momento, eu não me sinto nem em condições de exigir um padrão de jogo do time. Não, nem é o Mas caso. o time teve o padrão de jogo. Não é o caso. Já não ter vencido. Mas o banco do Flamengo ajuda também, viu, Rafa? O Tite acertou. Mas veja, se o Igor Jesus não se machuca, eu não sei, poderia ser que ele fizesse um intervalo, mas se ele não se machucasse, eu não sei se o Tite iria fazer a alteração que fez. Não. Eu acho que ele percebeu que ele estava encalacrado, que não tinha espaço para jogar no meio-campo, que o Grêmio povoou bem aquele setor. Os jogadores que ele tinha naquela função ou naqueles papéis não estavam entregando o que entregaram os outros melhores titulares em jogos anteriores, contra Vasco, Corinthians e os jogos da Libertadores. Então ele aproveitou aquela oportunidade e falou: o campo está me gritando aqui. Eu preciso ouvir o campo. O campo manda eu recuperar aquele modelo que deu certo lá atrás. Porque eu tenho o cara que ajudava aqui no banco. Tudo bem, mas assim, eu sou obrigado... perfeito. Sabe que eu acredito muito em jogo coletivo há muito tempo, inclusive quando antigamente as pessoas nem ligavam muito para isso. Olha a diferença técnica no meio de campo titular pro meio de campo de ontem. Não, sem dúvida, claro. Cara, é uma Benelê adianta reclamar que vai ser isso aí agora. Mas vem 9 jogos. Mas é uma crítica, uma Tô falando que é ruim. Tô falando que a diferença é... Mas na minha opinião, eu acho que ele poderia ter mudado antes do jogo. Começado o jogo com outro time. Ele fez 6 por meia dúzia. Fez 6 por meia dúzia. Ele foi conservador. Ele foi conservador. E para mim é um erro do Tite. Porque ele tem jogadores no elenco para mudar o time de maneira mais fácil do mundo. Como é que você... É difícil às vezes de entender. Por exemplo, se eu sou o Luiz Araújo, eu tenho um recorte, né? Como diz o Pedro Ivo, em que de 10 jogos eu joguei
6 jogos, 6,5, 6 jogos em um tempo, que eu fui bom, joguei bem. Não é porque o Luiz Araújo Depende no primeiro do jogo. semestre, mas ele jogou bem. Sim, depende do jogo. Ele jogou bem. Ontem foi o melhor dele no clube. Sim, mas ele jogou bem, porque, por exemplo, no primeiro semestre, quando existia a dúvida, o famoso equilíbrio, que é aquela falta de coragem do Tite de tirar um jogador, colocar no banco. Um meia do lado e um que é o do outro lado. É o Gerson por dentro e o De La Cruz do lado direito, ao invés de tirar o Gerson e colocar ele pelo lado e o De La Cruz centralizado. Mas já foi. Né? Não, eu estou explicando os momentos do ano do Flamengo. Né? O Tite só fez porque o Gerson saiu. Aí ele trouxe o De La Cruz. É aquela famosa história, sabe aquela história? Não, equilíbrio, meritocracia. Gestão de elencos. Não. A história do... Sabe aquela história? Poxa, o Vinícius Júnior veio fazer um jogo aqui na Seleção Brasileira e eu mandei ele marcar lateral até o fim lá, ó. Porque foi isso que ele fez com o Vinícius Júnior, né? Tinha que marcar o lateral do time adversário, não é para você atacar. Mesmo você neste momento, sendo um dos principais jogadores do futebol mundial, mas você tem que marcar o lateral. Foi isso que ele fez. Todo mundo criticou o Vinícius Júnior, todo mundo criticou o Tite. Eu liguei pro Ancelotti para conversar com ele como ele fazia. Peraí, você é o treinador da Seleção Brasileira, você não assiste jogos? Você não consegue entender o que está acontecendo? Você não consegue ver o que está acontecendo? É a mesma coisa, lógico que sabe. Né? Lógico que consegue. Mais uma daquelas histórias que é o que eu falei que às vezes... O Vini tinha que voltar para marcar para o Neymar poder ficar solto. Sim, é lógico. E aí tem outras coisas, né? É isso. É a mesma coisa que nós estamos falando aqui sobre o time de ontem. O Rafa deu uma explicação que eu Parabéns, Rafa. Você leu a minha... é assim mesmo, um reconhece o mérito do Você leu a minha... 2 canhotos já da lado, Sim, um craque e um pé de pau. Você leu exatamente, meio cheio, você leu exatamente o que eu ia falar. Muda, eu estou falando aqui já há um bom tempo. O Tite tem jogadores para jogar com diversas formações táticas em 90 minutos. Ele tem essa capacidade. Mas isso não é o jeito que o Tite trabalha. Sim, então, mas aí não é esse jeito. Mas beleza, mas aí precisa machucar 2 jogadores para ele mudar o time para poder criar soluções. Peraí, não pode. Ele não pode mais, por exemplo, como foi numa Copa do Mundo, demorar 45 minutos para entender uma substituição. Não pode isso, Birner. Agora, o fato Estou falando da Bélgica. Não, o fato entendeu? Sabe, eu acho que nesse momento, por disso, exemplo, o Tite ele poderia ser um pouco mais ousado. Ele tem currículo para isso. Eu acho que ele poderia colocar um time externos flutuantes, né? Os meio-campistas, como é que é, Bubu? Com a reprogramação dos movimentos. Reprogramação de movimentos. Cara, eu tenho que recuperar essa calculados e tal. Eu acho que o Tite tem condições, porque ele é bom treinador. E ele tem o currículo para justamente poder fazer essas mudanças. Olha, não deu certo. E faz parte do jogo. Olha, tentei esse time aqui, não deu certo, eu remodelei a equipe e fiz de uma outra forma. Faz parte do jogo. Hoje, ainda mais hoje no futebol brasileiro, que você tem um time que começa a jogar 4-2-3-1, depois passa meia hora, vai para o 4-5-1, depois passa mais 20 minutos, volta para um 3, vai para um 3-5-2, para um 3-4-3, ou seja, você vai encaixando à medida que o jogo vai te apresentando as situações. Você não pode ficar esperando, não, beleza, vou tomar o primeiro gol para ver o que vai acontecer, ou vou esperar um jogador ficar machucado ou se machucar para poder fazer. Não pode isso. Eu acho que o Tite tem que acelerar esse processo. O time do Grêmio, o time do Flamengo tinha sérios desfalques. Tudo bem, o Grêmio também tinha os seus. Não, Diego Costa não jogou, Soteldo, uma galera aí. Né? O Grêmio também tinha os seus desfalques. Então, peraí, nas devidas proporções, os jogadores do Flamengo são importantíssimos para o Flamengo, como os jogadores do Grêmio são tão importantes também para o Grêmio, como se equivalem, eu acho, nesse sentido de importância. Por isso que eu acho que o Tite, nesse momento, eu acho que ele poderia, ontem especificamente, mudar o time. Colocar um time um pouco mais à frente, colocar um time um pouco mais técnico e não fugindo das características do time que era. Eu quero elogiar o Tite. Então, elogio o Tite com a tabela de classificação na tela, porque é o líder. Daqui a pouco o vídeo, só põe a tabela aí. Segue o líder. Isso, porque é o líder. Agora estão falando que, bom, se o Flamengo embalar, ninguém pega mais. E o Bahia? A frase que eu destaquei do Tite, que para mim marca muito da passagem dele, é a criatividade de reprogramação de movimentos. E para mim o Flamengo mostrou isso ontem. O Flamengo reassume a liderança da competição no momento em que estava extremamente desfalcado e que teve problemas durante a partida. E eu cobro muito isso do Tite, de ele reagir bem ao jogo, entender bem a dinâmica do jogo. O jogador que ele acaba colocando, o Luiz Araújo, acaba sendo absolutamente decisivo. Olha a sequência do Mengão aí. Léo Pereira foi lateral esquerdo, porque era a única opção. Jogou bem. Mas foi bem. Léo Ortiz vai de volante e vai. Foi então, assim, o Tite, no momento do Flamengo em que ele tinha menos peças,
em que mais ele precisava da parte tática, da organização do trabalho dele, ele respondeu bem. Então, pra mim, talvez o jogo de ontem é o melhor jogo do Tite, individualmente falando. Opa, a gente analisa muito jogador individualmente. Então você discorda do Zé Elias? Eu discordo. Pra variar, Isso é normal. Tá no lado da coerência, eu do lado da incoerência. É sempre assim, esse programa todo é assim. Daqui a pouco você vai então, discordar por exemplo, bastante dele, desde inclusive. o começo do ano, no o Majestoso. flamenguista, o torcedor rubro-negro, sabia que a Copa América era uma pedra no sapato, um empecilho pro Flamengo. E se o Flamengo passar bem, ficar líder na Copa América, pode entregar o título, a taça pro Flamengo. O Campeonato Brasileiro. Opa, acabou? Acabou. Se o Flamengo terminar a Copa América na liderança, ou até ali próximo, co-líder, ali em cima, ninguém mais tira esse Campeonato Brasileiro do Flamengo, entendeu? Só um detalhe, a Copa América pro Flamengo pode durar mais do que os 9 jogos, porque a tendência, a gente não tem como garantir, é que o Uruguai vá longe. O Uruguai é um time muito bem treinado. Então, como vai voltam ser ruim. os uruguaios flamenguistas que são essenciais para o Flamengo? Então, eu concordo com você, é o melhor elenco, é o principal candidato desde o início da temporada. Você vai nessa trouxe daí se a Copa América acabar, ele Não, na liderança? eu não tenho certeza. Eu acho que é uma tendência, eu não vou discordar do Bubu, só que a gente precisa entender como que voltarão. Arrascaeta e De La Isso a gente Cruz vai ver na frente. da Copa América, mas Mas são assim, jogadores essenciais para isso. O primeiro gosto desse, episódio nós vamos ver na frente. dessa saga rubro-negra na Copa América foi superado com um louvor pelo Tite. Você acha que os uruguaios... Por exemplo, domingo Vamos agora, lá, o Flamengo só tá Vai pra eu chamar o vídeo, vai. Domingo o Flamengo pega o Atlético Paranaense. Na... Pedreira. Em Curitiba, o que é uma pedreira, um jogo desafiador. O Furacão também venceu bem. Depois o Bahia, também pedreira, tá fazendo uma boa campanha. maior ainda, acho. Vamos ver qual vai ser a resposta do Tite, o time que ele vai armar, ou a situação que vai se apresentar, se ele vai ter que mexer em alguma peça, posicionamento, na escalação, tal, não sei o quê. Mas, se o Tite for bem sucedido nesta Copa América, acabou. Entrega a taça pro Mengão. Muito bem, então agora vamos de vídeos. Que secado. Trazendo agora o povo na TV, nós vamos falar dos vídeos e na sequência vamos falar de Palmeiras e Vasco, que ainda hoje, Corinthians e São Paulo. Vídeos. Fácil, por favor, Zé, fácil. O time brasileiro, então, se ganha ali, né, o Campeonato Brasileiro, teoricamente é o mais forte, você está dizendo. É o mais difícil de todos. É, o mais difícil. Então vamos dizer assim que a final contra o River é Flamengo e River? Não, necessariamente. O River vai ser campeão em cima de um brasileiro. Eu já Ele não falei. quer falar ainda, o brasileiro, Libertadores. pra não dar spoiler. Ele já tá fazendo isso. Aliás, o River perdeu do resto. Povo né? na TV, Não é chega, minha daqui a aposta. pouco nós vamos falar disso aí. O povo na TV, vamos lá. Acompanhar. Fala Mais? galera do F90, aqui é Murilo Santana de Ilhéus, Bahia, mas estou morando agora em Cariacica, Vitória do Espírito bom Santo. demais. O problema não é Neymar vir pro Flamengo, o problema é se ele vai aceitar comer banco pra Cebolinha. Um abraço, valeu. Muito bom. Eu acho que o Neymar não vai pro Flamengo, ele vai pro Cuiabá, vai salvar o time e vai manter ele na Série A. É isso aí, rapaziada. Boa noite, tchau, tchau. Muito E aí, bem. pessoal do F90, aqui é Menininho Maluco. Menininho Maluco. Tô vindo do Neymar, ele vai ficar aqui, tem que manter no peixe. A glória vai se fechar no peixe, sem essa de dinheiro, ele precisa de glória. Já dinheirinho ele tem até que bastante. Um salve. Tá vendo? Alô, galera do F90. Adoro o programa de vocês, Muito obrigado. Aqui é Fábio, eu tô falando de Parnaíba, no Piauí, no Nordestezão aqui, maravilhoso. Pessoal, tô vendo aí que o Bisney e o Zé Elias não tá acreditando que o Neymar vá pro Flamengo, porque eles são paulistas. Mas eu quero ver, quando o Neymar chegar no Flamengo, eles têm que se retratar aí, pedir desculpa e falar que o Flamengo viria e vem pro Flamengo sim, e ele vai provar, e é o mais breve que vocês imaginam. Um abraço, melhor programa de esporte do Brasil! Aí, F90, vocês são o melhor programa do mundo, disparado, mano. Aqui, Mael Bonfim de Teixeira de Freitas, Bahia. Vou tocar música pra vocês e pro meu Mengão, ó. F90. Aí já avalia depois. Disparado, melhor programa do mundo. Tem um Raul Seixas aí. É isso que eu falo. Neymar no Mengão, a gente ganha tudo. Bubu de talismã. Aí, Bubu, sou seu fã. Talismã da nação. Mengão, vem Neymar ser feliz no Mengão. Tamo junto.
Nota para o som. Nota 10. Nota 10. Sensacional. Muito bacana. Deixa eu dar uma informação pro Talismã aqui, ó, rapaz. Pro penúltimo fã de esportes. O Fã de Esporte encontrou uma forma Bubu é bem paulista. inteligente de criar uma contração do Mengão. entre o Birner e a Disney. O senhor é bairrista. O Fã de Esporte genial. Ele criou uma contração fantástica entre Vitor Birner e a Disney. Quem sou eu? Ele fez o Business. eu? Essa imprensa 011, Sensacional, né? Por isso que o meu DDD é 21. Meu carro, a placa é Rio de Janeiro e tal. Porque, pô, eu tenho que defender aqui o Rio de Janeiro da imprensa ou o carro 011. laranja louco? Imagino. O Van Basten O senhor é Rio de Janeiro, bairrista, placa. viu? Bom, olha, hoje tem, pra mim, acaba hoje. NBA, quem curtiu... Então, galerinha, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal, comenta se vocês concordam com o que eles falaram aí, né? Rodrigo Bueno, Vitor Birner, o Zé Elias também, né? Que falou bastante aí sobre essa vitória do Flamengo. Foi, assim, impressionante, porque quando a gente observa os jogadores que não estavam presentes, a gente vê que o Flamengo tem elenco para poder substituir as peças titulares, né? Claro que tinham alguns, mas o time estava muito mexido, né? Muito mexido, né? Tanto que o Léo Ortiz, que é zagueiro, ele estava de volante. Enfim, né? A gente viu também que teve o Igor Jesus substituindo o Pulgar e ao mesmo tempo substituindo também o Alan, né? Porque nenhum dos dois estavam presentes. Então, Igor Jesus também jogou muita bola. Lohan substituindo a Arrascaeta, jogou também muito, demais mesmo. E o Pedro joga demais, é o titular merecidamente, porque quando ele não faz gol, ele dá assistência. Então ele cria assim muitas oportunidades, enfim, é um jogador que evoluiu muito, né? E no Flamengo agora ele tem jogado muita bola, tem jogado demais, isso é muito bom, né? Ver o crescimento dos jogadores, né? Cebolinha se machucou, mas entrou BH, né? Que sempre corresponde também muito bem. Luiz Araújo, que foi o nome do jogo, né? Que fez 2 gols, entrou muito bem. Então o Flamengo tem muitas peças boas. E o Tite, ele tá conseguindo também utilizar, né? Então isso é muito bom a gente ver esse crescimento aí. A gente vê como o Tite tá conseguindo saber usar os jogadores, como os jogadores também estão se permitindo serem usados em outras posições, né? O Gerson, por exemplo, precisou ser recuado um pouco, né? Como ele estava jogando ali meio que na ponta, como entrou o Luiz Araújo, ele precisou voltar um pouquinho, né? Ele voltou para a posição ali de segundo volante e o Luiz Araújo foi para frente e acabou resultando ali no gol, porque o Luiz Araújo entrou iluminadíssimo, entrou muito, assim, querendo o jogo, né? Como ele sempre entra na verdade, mas foi uma partidaça, tá? Uma partidaça aí do Luiz Araújo, partidaça de vários jogadores. E o Flamengo agora, né, vai em busca de mais uma vitória, só que dessa vez contra o Furacão, contra o Atlético Paranaense. A gente vai estar acompanhando aqui. Esse jogo vai ser no domingo e vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Até o próximo vídeo.